Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Bom dia, boa semana, último domingo do mês de setembro. Portanto, encerramento do nosso trimestre agora e, se Deus nos permitir, a partir do mês de outubro, nós iniciamos o último trimestre da nossa escola bíblica dominical. Lição de número 13 tem por temática, por tema principal, que é o encerramento do livro de Esther. Esther, a portadora de boas novas. Hoje, então, dia 29, último domingo do mês de setembro de 2024. Texto áureo está no livro de Esther, capítulo 8, versículo de número 16. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Graças a Deus. É a festa de Purim, que ainda é comemorada hoje pelo povo de Israel. Só que essa festa, irmão, é judaica, viu? Que tem um irmão, olha que fraqueza, quis fazer essa festa na igreja. Não tem sentido nenhum, irmão. É muita fraqueza, né? Essa festa é uma festa judaica. Não é uma coisa completamente étnica, pela defesa, a sobrevivência do povo judeu. Não tem nada a ver com o que ele fazer na igreja, irmão. É muita simplicidade, né? Então vamos lá, a verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz. Olha que coisa, tristeza em alegria e angústia em júbilo, humilhação em honra. Esse é o nosso Deus. Ele tem feito isso com as nossas vidas. Ele tem mudado o nosso cativeiro, né? E, como diz o Salmo, a nossa boca encheu-se de alegria, né? Graças a Deus. Vamos, então, para a leitura bíblica em classe. É um pouquinho extensa, né? Está em Esther 8, versículos 4 a 8. Depois no capítulo 9, versículos 29 a 31. Depois no capítulo 10, versículos 1 a 3. Você consegue me acompanhar pelo telão ou pela sua revista. Vamos então, reverentemente, nos colocarmos de pé em um gesto de amor, de reverência, pela leitura da palavra de Deus, que é santa. Claro que a verdadeira reverência está no coração, né? Não na posição que você fica. Mas esse é o nosso costume. Então vamos reverentemente, de pé, fazermos juntos, congregacionalmente, a leitura. Vamos começar pelo livro de Esther, capítulo 8, versículos 4 a 8, que diz assim: E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderia haver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escrita que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Esther, capítulo 9, versículos 29 a 31. Depois disso, escreveu a rainha Esther,
filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Ester, capítulo 10, versículos 1 a 3. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela sua prosperidade de toda a sua nação. Amém. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis, único Deus verdadeiro, a Ti adoramos, a Ti glorificamos e só a Ti servimos, em nome do Teu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, o Verbo que se fez carne, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Ti pedimos, meu Pai, meu Senhor, nos abençoa nessa escola bíblica dominical, dê-nos entendimento no encerramento, no fechamento desse trimestre. Abençoa todos que estão nos acompanhando, que a Tua boa mão possa, Senhor, tocar em cada vida. Assim nós Te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Nossa lição, então, tem por tema principal Ester, a portadora de boas novas. Vamos pensar um pouquinho em nosso texto maior, em nosso texto áureo, que está no livro de Ester, capítulo 8, versículo 16. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Nosso texto áureo, então, está no capítulo 8 do livro de Ester. No capítulo 8, está ali a concessão do rei Assuero a Mardoqueu sobre um edito, ou uma declaração oficial do império, em favor ao povo judeu, para que eles tivessem a oportunidade de se defenderem. E isso gestou o quê? Felicidade, alegria, regozijo e honra, porque agora eles teriam tempo de se planejar para se proteger. Então eles ficaram felizes pela oportunidade, eles já não seriam mais vítimas, eles não seriam mais presa fácil dos seus inimigos. Pelo contrário, eles poderiam inclusive, além de se defender, eles poderiam inclusive atacar. Aliás, a melhor defesa é o ataque, né? Veja que Israel eliminou o seu inimigo número 1 por 30 anos, que é o Sayed Hassan Nasrallah, que era o líder de um partido religioso islâmico chamado Hezbollah, significa partido de Alá. E Israel teve que aguentar esse grupo terrorista por quase 30 anos.
Acontece que Israel trabalha da seguinte maneira. Eu estava até comentando isso com o pastor Nestor. Israel tem o Shin Bet, que é o serviço secreto do país, equivalente a uma polícia do país. Falhou quando os terroristas do Hamas conseguiram invadir Israel. Mas para questões externas, Israel tem o Mossad. E o Mossad é extremamente competente. Por isso que ele conseguiu degolar a cabeça do Hezbollah, né? Eliminando o seu líder principal, todos os seus generais e mais de 2.000 pessoas que foram, pessoas terroristas desse grupo, que foram mexer no page, né? no material eletrônico, explodiu tudo. Isso aí já é coisa do Mossad, é outro nível. Mas é o Mossad que cuida de assuntos externos de Israel. E o Shin Bet cuida das coisas internas. A falha foi do Shin Bet, não foi do Mossad. Tá? Muito bem. Mas Israel tem que tomar essas atitudes, por uma questão de sobrevivência, porque os terroristas não aceitam acordo de paz. Eles querem eliminar o Estado de Israel. Eles querem eliminar o povo judeu, é o Ramã. São os Ramãs dessa época. Tá? Então, Israel é obrigado a se defender. Na verdade, Israel só atacou a faixa de Gaza e só atacou o sul do Líbano porque ele foi atacado primeiro. É isso que a imprensa brasileira, que o governo brasileiro não faz, porque é hipócrita e imparcial. Ele devia falar isso, porque o governo brasileiro teve dificuldade de condenar o Hamas, teve dificuldade de convidar, aliás, não condenou o Hezbollah ainda, tá? Porque são grupos que apoiam o terrorismo internacional, quer ser amigo do Irã, quer ser amigo da Nicarágua, quer ser amigo da Venezuela, da Coreia do Norte, que são ditaduras. Esse é o problema. Agora, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Está dando resposta pelos ataques que ele sofreu. Foram os terroristas do Hamas, da faixa de Gaza, que invadiram Israel e mataram mais de 1.000 pessoas inocentes. Não eram soldados. Eram jovens que estavam de uma festa. Eram crianças, eram adultos, idosos que estavam no conforto do seu lar. Eles entraram atirando, explodindo casas lá. Isso a imprensa não fala. Esses 40.000 pessoas que morreram na faixa de Gaza, claro que tem crianças e idosos, mas a maioria são terroristas combatentes. Israel está eliminando o exército terrorista do Hamas na faixa de Gaza. Como ele foi pego de surpresa, ele precisou fazer aquele estrago na faixa. A faixa de Gaza sumiu do mapa, basicamente. Foi basicamente destruída, lamentável, porque tem os efeitos colaterais, crianças e inocentes que não têm nada com isso e morrem também. Agora, o ataque de Israel no sul do Líbano foi porque o Hezbollah enviou milhares de mísseis contra a cidade israelense. Tanto é que a população do norte de Israel precisou ser evacuada. E isso a imprensa não fala. Você pega a imprensa sempre, ai, coitadinho dos brasileiros que morreram. Infelizmente, esses brasileiros também são envolvidos com o Hezbollah. Infelizmente, irmão. Infelizmente, aqui em Foz do Iguaçu tem escritório do Hezbollah aí. Então, nós temos problemas. Agora, achar que um acordo de paz vai resolver, isso é um problema muito mais estrutural. Enquanto esse grupo quiser a aniquilação do Estado de Israel, não tem jeito de ter paz. Agora, quando o grupo reconhece o Estado de Israel, como foi o caso do Egito, aí há paz. Como foi o caso da Jordânia, aí há paz. Então, quando uma nação reconhece a existência de Israel, dá para fazer acordo de paz. Eu pergunto para você que está me ouvindo, você tem coragem de fazer um acordo de paz com alguém que quer matar a sua vida? Quer matar a sua família? Quer matar os seus parentes? Você tem coragem de sentar para fazer um acordo de paz com um grupo terrorista que quer matar você? Você tem coragem de fazer isso? Agora vai condenar Israel? Israel está disposto a fazer a paz com quem reconhece a existência dele. Quem reconhecer a existência de Israel, haverá paz. Mas enquanto que grupos terroristas não reconhecerem a existência de Israel, seja palestino, seja árabe, seja iraniano, seja o que for, enquanto não reconhecer a existência do Estado de Israel, Israel também não fará paz com eles. E está certo, essa é uma posição correta. Queira o governo brasileiro, queira a esquerda desse país, queira quem for, não dá para fazer negociação com pessoas que querem e que negam a sua existência. Para fazer paz, tem que admitir a existência da pessoa. Então, irmão, vamos continuar orando por Israel. Israel são os filhos de
de Abraão segundo a carne. Nós cristãos somos solidários, sim, ao povo de Israel, porque eles só querem existir, e esses terroristas não aceitam a existência de Israel. Esse é o problema. Quando eles aceitarem, haverá paz. Só que eles não têm humildade para reconhecer a existência de Israel. Para eles, o Estado de Israel é um câncer que deve ser varrido das terras santas islâmicas. Esse é o pensamento deles. Como que você vai negociar com eles? Então, vou voltar aqui para o Hamã. Foi então um ótimo dia para o povo judeu, porque agora eles podiam se defender, se proteger, porque o Hamã queria eliminar todo judeu, criança, mulher, como os terroristas querem fazer hoje, querem eliminar o povo judeu da face da terra. As notícias sobre a reversão espalharam-se rapidamente em todo o Império Medo-Persa. E espalhou-se a notícia: olha, vocês vão poder se defender pela vida de vocês. Isso é uma questão existencial. O que Israel passou há 2.500 anos no Império Medo-Persa é o mesmo que ele passa hoje, é uma questão existencial. Israel não pode perder guerra. Se Israel perder uma guerra, ele some do mapa. Olha o problema. Então nós temos um problema difícil para ser resolvido. E Hamã queria eliminar Israel. O decreto tinha sido feito, não dava para ser revogado. Então Mardoqueu e Esther foi pedir para o rei, falou: olha, tira esse decreto, não pode ser revogado, mas eu posso fazer um outro decreto, dando para o povo judeu o direito de se defender. É o que os Estados Unidos reconheceu. O presidente Biden fez essa declaração ontem: apoiamos o Estado de Israel, porque Israel tem o direito de se defender. O que o governo brasileiro não enxerga isso, só sabe condenar Israel. Mas Israel tem o direito de se defender, irmão. Você tem o direito de se defender, se você for atacado. Israel não atacou a faixa de Gaza. Israel não atacou o sul do Líbano. Israel se defendeu dos ataques do Hamas, terrorista da faixa de Gaza, e do Hezbollah, terrorista do sul do Líbano. Isso aí é uma defesa, não é um ataque. Agora, o povo judeu tem o direito de se defender, como o Império Medo-Persa reconheceu também. Israel tem o direito de se defender. E claro que, quando surgiu o decreto, foi um burburinho geral, né? Falei, e agora, né? Então, deixa eu ler esse decreto. Todo mundo estava lá discutindo sobre que decreto é esse que dá o direito do povo judeu de se defender. Todo judeu queria ler as boas novas, para certificar-se de que aquele decreto tinha de fato o selo do rei Assuero. Porque, em uma perspectiva, era o seguinte: eles seriam saqueados, destruídos, varridos do mapa do Império Persa, das 127 províncias. Mas agora tem um novo decreto que eles podem se defender. Então eles queriam saber o conteúdo para poder se planejar contra os seus inimigos. Então note-se que os humildes judeus eram agora honrados na pessoa de quem? De Mardoqueu. Então aquele que ficava lá, aquele que era desprezado, agora era reconhecido. Os gentios comuns temeram, porque viram a mudança. Falou, nossa, até ontem esse homem era desprezado, agora ele é o segundo depois do rei. Então os gentios, os povos, perceberam a mudança de situação. O poder de matar tinha sido posto nas mãos agora do povo judeu, os quais realmente eliminariam seus inimigos. Eles eliminariam como Israel está fazendo hoje. Israel eliminou seu inimigo número 1. Aliás, Israel eliminou o líder do Hamas, eliminou o líder guerrilheiro dos movimentos xiitas lá em Damasco, enviado pelo Irã, porque o Irã é covarde. O Estado iraniano é covarde, ele faz briga por procuração. Ele cria um monte de grupos terroristas e usa os grupos terroristas para atacar Israel. Ele não tem coragem de enfrentar Israel diretamente. Ele mandou lá aqueles 300 mísseis lá para inglês ver, né? Porque quem que não sabia que estava vindo do Irã aquilo? Israel abateu tudo, nem chegou em Israel. Então ele é covarde, ele usa o Hezbollah no sul do Líbano, ele usa os Houthis lá no Iêmen para atacar Israel, ele usa o Hamas na faixa de Gaza para atacar Israel, mas ele mesmo não dá a cara dele, porque é covarde. Fica por trás desses grupos, manipulando, mas não tem coragem de enfrentar. Enfrenta Israel, vai lá,
Põe a cara, enfrente o Estado de Israel. Por que não enfrenta? Mas não tem coragem. Aí fica armando esses grupinhos para ficar fazendo guerra por procuração. O Irã é o desestabilizador do Oriente Médio. Então o poder de matar tinha sido posto nas mãos do povo judeu, os quais realmente eliminariam os seus inimigos. Em toda parte os judeus celebraram com grande festividade o livramento. Agora eles puderam se defender, graças a Deus. Naturalmente, o autor sacro, em tudo isso, observa o quê? A providência divina, ou a presciência divina, como que Deus cuidou para que o seu povo fosse protegido. Então o livro de Esther é um livro que mostra a providência de Deus, embora o nome de Deus não apareça no livro. E o nosso texto diz assim: e para os judeus houve luz. A palavra luz aqui, ela é equivalente à expressão felicidade. Essa é a ideia da palavra luz. Então algumas versões, ao invés de traduzir por luz, como é a nossa, traduziu por felicidade. O que é? Houve bem-estar. Essa é a ideia. Então você percebe nas citações de Jó, 22, 28, 30, 26, o próprio Salmo 97, verso 11, você pode cambiar a palavra luz ou a palavra felicidade. Naturalmente, essa expressão é uma expressão idiomática, ela é metafórica, né? Houve luz, você entende que houve alegria, né? Porque está associado à claridade. Claro, então, que é uma metáfora, é uma comparação linguística. Nós estamos, então, acostumados com a expressão que fala na luz, que ilumina o caminho. E ter luz significa isso mesmo, iluminação, claridade, onde você pode enxergar, você pode pisar com segurança. Mas, nesse contexto, luz tem a ver com a expressão felicidade, alegria. Ou seja, a ideia do iluminado, brilhante, que seria um símbolo da felicidade. Está feliz. Então, esse é o nosso textuário. Vamos entrar, então, na lição propriamente dita. O drama do povo de Israel, ou do povo judeu, nos dias do Império Medo-Persa, quando governava Assuero, que é o Xerxes, na percepção grega, e, infelizmente, graças a Deus, felizmente, estava chegando ao fim. O rei editou um decreto, o rei Assuero, concedendo o direito de defesa para o povo judeu. Eles poderiam, em todas as 127 províncias do extenso e grande Império Medo-Persa, as comunidades judaicas agora poderiam se defender. Isso é uma grande bênção para eles. Esther agiu como difusor, então, das boas novas, juntamente, claro, com Mardoqueu, porque Mardoqueu agora era o vizir do Império Persa. Ele ficou no lugar do seu principal inimigo, que era o Hamã, que queria aniquilar o povo judeu. Então, olha o que Deus fez. Tirou o inimigo que queria eliminar o povo judeu e colocou um judeu no lugar dele. Imagina a diferença. Então, é Deus que faz isso. Só Deus, irmão, para fazer isso. Então, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Porque Esther e Mardoqueu tiveram a ideia, foram usados por Deus para que desse uma solução para o problema, para que eles pudessem se defender. A humildade de súplica da Esther, a postura da Esther. Assuero foi devidamente informado da gravidade do seu decreto, um decreto que traria consequências genocidas para o povo de Israel. Deixa eu explicar para vocês o que significa genocídio, porque nós temos um líder de Estado que acho que não sabe o que é genocídio, Genocídio é a eliminação sistemática de uma etnia. Isso que é genocídio. São duas palavras. É a palavra grega geno, que significa comunidade, povo, etnia, e sida, que é a palavra latim, que significa matar. Matar uma etnia. Então, genocídio não dá para aplicar para qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa que aconteça é um genocídio. Não, senhor. Precisa ter responsabilidade. Existe uma escritora judia que ela escreveu um livro muito interessante. A Banalização do Mal é o nome do livro que ela escreveu. É interessante, porque tem gente que está banalizando o mal. Toda hora fica chamando os outros de genocida, daqui a pouco as crianças da rua estão chamando um amiguinho de genocida também. Quer dizer, não sabe o significado.
Genocídio só usa para casos extremos. Por exemplo, quando o Império Turco Otomano tentou destruir o povo armênio. Isso é genocídio. Considerado o primeiro genocídio na história. Por quê? Porque eles fizeram um trabalho sistemático para destruir a população cristã armênia. O Império Otomano fez isso. Matou milhares e milhares de armênios. A comunidade armênia está na diáspora. Tem armênios no Brasil, em todo mundo, por causa do sistema que o Império Otomano tentou fazer para eliminar a etnia armênia. Isso é genocídio. Quando houve aquela guerra na África entre Hutis, aquela Tutsis e Hutis, aqueles dois povos, que é genocídio. Porque os Hutus, né, tentaram eliminar a etnia Tutsi. Isso é genocídio. Quando Hitler tentou matar o judeu, isso é genocídio. Porque o problema de Hitler era o povo judeu. O judeu nasceu na Alemanha, era a quarta geração, era mais alemão do que judeu, mas não interessa. Tem sangue judeu, mata. Isso é genocídio. Então, o que os portugueses fizeram com algumas tribos no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, embora foi inconsciente, mas fizeram. O contato deles, trazendo doenças, foi um verdadeiro genocídio, eliminou tribos inteiras. Isso é genocídio. Os moços estão entendendo o que é genocídio? É você eliminar propositalmente uma etnia. Agora vai dizer que Israel comete genocídio na faixa de Gaza? Como assim? Israel não quer destruir os árabes de lá. Israel não são contra os palestinos. Israel é contra o terrorista que invadiu o seu território. É o terrorista que fez genocídio. Porque o terrorista quer matar o judeu por ser judeu. Isso que é genocídio. E agora joga a culpa em Israel. Até o presidente da República, irmão, fica até meio admirado. Poxa, a pessoa tem assessor, tem filólogos, tem gente, sociólogos. Ah, será que não tem assessoria para explicar que isso não é genocídio? Mas ele quer impactar, né? Vai lá, é o genocídio. É a narrativa de partidos de esquerda. O partido de esquerda cria narrativas, inventa coisa, irmão. Aí não pode. As pessoas do bem têm que protestar. Tem que ensinar, senão essa narrativa torna-se verdadeira. Por quê? Porque o líder nazista, Goebbels, ele dizia que uma mentira repetida 20 vezes torna-se verdade para aquele indivíduo. Então nós não podemos permitir que a mentira repetida vire verdade. Mentira é mentira. Nós temos que saber o que significam as palavras. A palavra genocídio não é adequada para a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Não é adequada. Porque genocídio é um sistema de eliminação de uma etnia especificamente. Esses governos são tão atrapalhados que eles condenaram o governo passado que estava fazendo genocídio contra os Yanomamis. Falaram isso. Esquecendo que hoje está morrendo os Yanomamis, mesma coisa. Então hoje está havendo genocídio também contra os Yanomamis? Olha o problema. Então, irmão, precisa tomar cuidado. Não pode aceitar qualquer narrativa. Vai atrás da palavra, vê o significado da palavra. Você mesmo que está me ouvindo, entra lá quando você chegar na sua casa, vê o que significa genocídio, vê se está certo a maneira que está sendo aplicada essa palavra. Então, nós temos que saber do que se trata. O genocídio é o que o Haman queria fazer, matar o povo judeu, só porque o Mardoqueu não dobrava diante dele, quis matar todo o povo judeu de maneira sistemática. Isso é genocídio. Então, Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto dele, porque o decreto dele era genocida, sem dúvida. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março, do nosso calendário gregoriano, né, que é o nosso calendário ocidental, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias. E eliminar o povo judeu, né? Pelo decreto, eles iam eliminar o povo judeu. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa, esse genocídio? O que poderia ser feito para acabar com isso? De maneira reverente e com muita humildade, a rainha Esther suplicou para o rei, seu marido, Assuero, o Xerxes, que revogasse a sua ordem. Então ela foi lá pedir para ele revogar a ordem desse plano genocida contra o povo judeu. O rei Assuero fez ver à rainha que já havia tomado medidas que estavam fora do seu alcance. Ele tomou medidas
dentro do seu alcance. Por exemplo, mandou matar o Hamã, enforcou o Hamã, constituiu Mardoqueu como primeiro-ministro, mas agora revogar o decreto dele ele não podia, estava fora do seu alcance. Tá? Então ele enforcou o Hamã, né? Mas que não poderia revogar, porque o costume, a cultura do Império Medo-Persa é que não pode revogar um decreto depois de publicado. Isso era o costume deles. Havia ainda um desafio para os judeus. Eles tinham que confiar em Deus, né? Tinham que buscar a presença de Deus. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que não tem mais solução humana. Não adianta. Se não for Deus entrar com providência, esquece. Eu não sei qual é a sua situação, você que está me assistindo, você que está aqui presente, mas se você estiver nessa situação, confie em Deus. Busca a presença de Deus. Vem orar aqui, nós temos oração de terça-feira com as irmãs do Círculo de Oração, aqui na igreja sede. Vem orar. Nós temos o culto de ensino de sexta-feira aqui. Vem buscar a presença de Deus. Vem um pouquinho mais cedo. Hoje nós temos culto aqui às 18 horas. Vem um pouco mais cedo. Se você está vivendo uma situação que você não vê portas mais abertas, que você não vê mais solução para a sua situação, creia, acredite que há um Deus nos céus, o Criador dos céus e da terra. Ele é poderoso para fazer um grande milagre na sua vida. Nesse momento que você está acompanhando essa aula, Deus brada do céu e envia a sua vitória, a sua cura. A porta que não existe se abre, porque nós servirmos a um Deus todo-poderoso, o Deus do sobrenatural, o Deus dos milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Há milagres, irmãos, para a sua vida. Bastava agora eles confiarem em Deus, não tinha mais solução. O que fazer? Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários do Império Medo-Persa, né, dos reis da Pérsia, que eram todos poderosos, havia um limite para as suas ações. O império se assentava sobre uma legislação que não podia ser revogada. Tá? Isso gera segurança jurídica, né? Não, um país, cada hora é uma lei, meu Deus do céu, é uma lei, uma serve para uma coisa, depois já muda tudo. Não, não pode, tem que haver segurança jurídica. Uma legislação, você gosta ou não, mas essa é a legislação. Agora, cada hora é uma lei, irmão, aí quem que aguenta isso? Isso é um dos grandes problemas de investimentos econômicos. Muitos grupos econômicos não investem no Brasil porque eles falam que há insegurança jurídica. Dario, pai do Assuero, viveu uma experiência muito parecida. Vocês lembram qual foi? Daniel. Lembra que ele assinou que quem estivesse orando naqueles 30 dias devia ser jogado na cova dos leões? E aí, quando vieram e falaram para ele, então, o seu vizir, o Daniel, ele desobedeceu a ordem, tem que jogar, agora você tem que... Ele foi obrigado a jogar na cova dos leões, foi obrigado a colocar Daniel na cova dos leões, por causa do decreto, que não podia ser revogado. Tá? Mesmo estimado pelo rei Dario, Daniel foi lançado na cova dos leões, foi colocado na cova dos leões. Ele não pôde livrá-lo, então, da cova dos leões. E aí vem o milagre de Deus, né? Em qualquer nação, todos nós devemos ser sujeitos à legislação. Existem leis, e as pessoas devem respeitá-las. O Senhor Jesus deu-nos esse exemplo. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que respeitar as situações e as legislações onde nós moramos. Em países democráticos, como exemplo é a República Federativa do Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico. Existe um ordenamento jurídico e a principal legislação do país é a Constituição Cidadã de 1988. Ela, então, é que dá as bases para os nossos direitos e deveres. Isso é necessário para que haja o quê? Previsibilidade e segurança jurídica. Então, isso é importantíssimo, nós temos a Constituição norte-americana, é a mesma há 200 anos. Isso dá o quê? Segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da nossa Constituição Federal. Ela é a base, né?
E dela, então, deriva toda a nossa legislação. Ninguém pode agir de modo a violá-la. Então, nós temos a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do município. A Lei Orgânica do município está submetida à Constituição Estadual, que está submetida à Constituição Federal. Então, aqui no município de Campinas, eu não posso criar uma lei que vai contra a Constituição Federal. Eu não posso, porque aí fica inconstitucional. Então, é assim que funcionam as leis na nossa municipalidade. Há uma hierarquia das leis. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado. Eles votam as mudanças na nossa Constituição. Isso é difícil, né? Não é tão fácil. Bom, pelo menos essa é a estrutura constitucional do nosso país especificamente. Então, oremos pelas autoridades do nosso país para que esses legisladores tenham temor de Deus. Por isso que a gente sempre pede para os irmãos tomarem cuidado na hora da eleição. Não colocar uma pessoa só porque é bonitinha, só porque fala bonito, não é isso. Você tem que se identificar os seus valores nessa pessoa. Não é por qualquer pessoa, não é assim, irmão. Tá? Então, ora a Deus, tenha sabedoria. Nós estamos chegando, domingo que vem é eleição, mas vai ter escola dominical, viu? Não vem disfarçando, não. Que eu não vou na escola dominical que eu vou votar. Ué, vota mais cedo, a aula começa às 9 horas. Dá para você ir, 8 horas abre as urnas. Ou então faz como eu, vai depois da aula. Agora, irmão, você vê, irmão, não dá para eu ir porque eu vou votar. Olha que fraqueza, irmão. Não, senhor, vem na escola bíblica dominical, depois você vai votar. Mas nós vamos ter que cumprir o quê? Um dever importante. Você vai lá, você não pode ir lá na Câmara, você não pode ir lá na Prefeitura, coloque um representante, pessoas que representam os seus valores. É assim que funciona a democracia representativa. Você não pode, você põe um representante. Então, oremos pelas autoridades de nosso país. 1.3, o direito de defesa. O rei Assuero, ele não podia revogar aquele decreto. Isso, vocês já viram que era o costume do Império Medo-Persa, que reinava sobre 120 províncias, da Etiópia até a Índia. Então, ele não poderia revogar, mas ele poderia emitir um novo decreto. Olha só, e essa foi a saída jurídica, né? Ele emitiu um novo decreto, uma espécie de contra-ordem, que permitia ao povo judeu exercerem seu direito de defesa diante dos seus inimigos. Então, no dia assinalado, no decreto anterior, né, então, eles poderiam, então, se defender do ataque. O texto nos faz entender que havia, em todo o reino do rei Assuero, grupos sistematicamente hostis aos judeus. Na verdade, a palavra antissemitismo, ela começa a ser cunhada no período da modernidade, tá? E no Ocidente, inclusive. Mas esse ódio ao povo judeu, você enxerga em muitos momentos. Por exemplo, quando o faraó mandou matar as crianças no Egito. Depois, o Ramã querendo matar o povo judeu. O próprio rei Herodes querendo matar as crianças. Você vê que há um ódio contra o povo judeu. Mas esse ódio, ele gesta mesmo, pelo menos os historiadores apontam, e eu trabalho isso num livro que eu escrevi, quando foi o meu trabalho de mestrado, sobre Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Nesse livro, eu faço o apontamento histórico da onde surge o antissemitismo, que provavelmente foi no período helenístico, na cidade de Alexandria, no Egito. Parece que é ali que o problema começa a ficar de maneira sistemática. Sempre houve, mas esse modelo que a gente percebe, o ódio contra o povo judeu, como a gente vê nos países ocidentais, ou mesmo nos países árabes, mas parece que ele vem já, porque a gente percebe esse antissemitismo até na linguagem de alguns pais da igreja. Você vê que coisa? Até você pegar a patrística, você vê lá alguns pais da igreja falando de uma maneira muito perigosa contra o povo judeu. Eu dou um exemplo, São João Crisóstomo, que foi patriarca de Alexandria. Ele fez sermões muito bonitos sobre a Bíblia, mas tem hora ali que ele fala do povo judeu de uma maneira perigosa. Você percebe que ali tem
elementos perigosos de antissemitismo. O próprio Santo Agostinho, você vê que ele fala que o povo judeu é um povo errante. Isso tudo vai gestar lá na frente, são sementinhas do antissemitismo. E lá na frente vai dar o problema. Então, às vezes, uma sementinha cai e começa a produzir fruto, né? Frutos horríveis, que vai gestar lá no nazismo, né? Um regime político, autoritário, antissemita. Tá? Isso é uma das características do nazismo. O sistema nazista, uma das características dele é a xenofobia, a guerra contra o povo judeu, ou seja, antissemita. Tá? Mas, em várias passagens do livro de Esther, a gente vê elementos de povos hostis contra o povo judeu. Por exemplo, Esther 8, 11, 13, capítulo 9, versículo 1, 2 e 5. Então, não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. Quando Ramã fez esse decreto, muita gente gostou, porque já havia muita gente lá que era contra o povo judeu. De fato, o povo judeu acabava sendo um povo meio estranho no meio do povo pagão. Os pagãos comiam carne de porco, e comia qualquer comida, comia peixe sem escama, e vivia uma vida tudo adorando imagem. O povo judeu não. O povo judeu não adorava imagem, não comia carne de porco. Então, um povo tudo cuidadoso, se lavava quando chegava em casa. Então, havia um estranhamento mesmo contra essas comunidades, tá? Infelizmente. O diferente, né? O diferente ameaça. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu alegria entre o povo judeu, porque agora eles poderiam se defender, graças a Deus, né? Muitos chegaram, inclusive, a se converter ao judaísmo. Você pode ler isso em Esther 8:17, tá? Porque as pessoas viram um milagre e acabaram se convertendo. Tá? No dia da pretendida matança, então, do decreto, aconteceu exatamente o contrário, né? Por quê? Porque os judeus estavam esperando os seus inimigos. Olha o que diz Esther, capítulo 9, versículo 1 a 14. Né? Ele vai fazer esse apontamento, porque os judeus se defenderam, eles que espoliaram os seus inimigos e foram ajudados pelo governo. O governo acabou facilitando a defesa do povo judeu. Somente na cidadela de Suzã, onde Mardoqueu morava, foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos do Ramã. Todos os inimigos judeus basicamente foram eliminados, né? Que nem o Hassan Nasrallah foi eliminado ontem, o Ramã também foi eliminado lá no dia, né? 75 mil em todo o Império Persa. Morreu mais gente lá do que a guerra em Gaza, né, atualmente. Lá foram 75 mil, todos inimigos, terroristas que queriam matar o povo judeu. Então Deus deu livramento. No dia seguinte, mais de 300 mortos na cidade de Suzã, conforme Esther 9:15. Claro que muita gente quis fazer uma média para o Mardoqueu, né? Porque agora o Mardoqueu era o vizir, né? Então quiseram mostrar serviço, né? Bom, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus. Então, no dia 14 do 12º mês, foi de grande festa para o povo judeu em todo o Império Medo-Persa. O sentimento de alívio, graças a Deus, de livramento, tomou conta e marcou a alma do povo judeu. Tanto é que até hoje eles comemoram esse dia. Já pensou? Já passaram 2.400 anos, basicamente. Mas até hoje, o povo judeu comemora o Purim. Só que deixa eu contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Eu morei em Israel. E chegou o dia da festa do Purim lá. Eu estava lá. E me convidaram para ir na festa do Purim. Eu falei, tá bom. Mas eram pessoas seculares, não eram religiosos. Os religiosos vestem a criancinha de Rainha Esther, vestem a criancinha de Rei Assuero, vestem a criancinha do Mardoqueu. É bonitinho, conta a história bíblica. Mas era secular, né? Era tudo jovens, que nem eram religiosos. Aí me convidaram, vai, você quer vir numa festa? Nós vamos ter uma festa do Purim. Tá bom, eu fui, irmão. Que decepção. Cheguei lá, parecia o carnaval. Todo mundo fantasiado, bebendo e vivendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu pensei que era uma festa religiosa, né? Não era, irmão. Então, as pessoas seculares em Israel hoje também comemoram a festa do Purim, mas de maneira secular. É como se fosse o carnaval no Brasil.
Uma vez, na festa do Purim, foram convidadas até as mulatas do Sargentelli. Isso aqui tem jovem que nem sabe o que eu estou falando. Isso é só para quem é do século passado. Foram lá do Brasil, foram convidados para dançar na festa do Purim. Vê se tem fundamento isso. Eles nem sabem mais o significado, né? Ficou só na cultura. Agora os religiosos sabem. Os irmãos da igreja, a mesma igreja judia, comemora. Mas elas são judeus, né? Então está tudo certo. Aí eles fazem encenação teatral. Normalmente faz isso com os grupos de crianças, né? Mas isso é uma festa judaica, não tem nada a ver com... Você não vê que Jesus participou da festa do Purim. Você não vê isso aí na Bíblia, não. Jesus participou de uma festa chamada de Hanukkah. Está lá no último dia da grande festa, pôs Jesus em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Isso ele estava mesmo na festa da purificação do templo. Mas Purim, isso não tem. Você não vê isso no Novo Testamento, não. Nem Paulo, nem ninguém. Então, Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para todo o povo judeu, em todas as províncias, instituindo, então, a comemoração da festa do Purim. Ramã havia lançado sorte. Sorte, em persa, em farsi, na língua farsi, é pur, ou fur. E por isso que deu esse nome, Furim, né, festas. Os judeus, isso eles comemoram no 13º dia, e agora no dia 14º, a festa está estabelecida, né? A festa do Purim. É um feriado nacional, a ser escrito na história judaica, para comemorar. É um feriado nacional hoje em Israel, tá? Essa festa. Os judeus comemoram hoje. Só que os seculares comemoram de uma maneira... É igual a Natal. É a mesma coisa o Natal. Né? A igreja não se reúne para encenar as crianças, tal, faz tudo isso. Mas o mundo não. O mundo é só bebedice. Nem sabe por que está fazendo aquilo, né? Então, essa é a diferença também lá hoje em Israel. 2.2. A carta e o decreto de Esther. Bom, então, depois da primeira carta enviada para Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando, então, a instituição dessa festa com duração de 2 dias. Era a primeira vez, então, que a rainha Esther dirigia ao povo judeu. Claramente, porque você não vê isso antes, né? Ao sair da sua carta, né, a instituição da festa fundamentada agora virou um decreto real para os judeus de todo o Império Medo-Persa, mas que espalhou para o mundo inteiro. Claro, através do livro de Esther, né? A festa, então, entrou definitivamente no calendário do povo judeu. E é comemorada, então, até hoje, a festa do Purim. 2.3. A exaltação de Mardoqueu. O rei Assuero conhecia o Mardoqueu. Ele até que denunciou lá o atentado terrorista contra o rei Assuero, mas ele não sabia do grau de parentesco do Assuero com a rainha Esther. Ele não sabia, tá? Ele ficou sabendo depois das denúncias do Ramã, né, do caso Ramã. Então, Esther, capítulo 8, versículo 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era o seu parente. Então, o rei Assuero não sabia que Mardoqueu era parente da rainha Esther. Assuero deu a Mardoqueu o seu anel, aquele anel que estava no dedo de Ramã, foi posto, então, na mão de Mardoqueu. E Mardoqueu passou, então, a ser o seu vizir, ou equivalente hoje a primeiro-ministro, guardando as devidas proporções, né? Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, o rei Assuero engrandeceu o Mardoqueu, colocando ele, então, em uma posição de vizir, que era a posição do Ramã. Esse relato bíblico encerra um testemunho muito bonito da vida de Mardoqueu. Valeu a pena ele ser fiel, né? A ter uma visão de fidelidade. Ele foi um homem público exemplar. Foi um político. Para quem tem medo da palavra política, o Mardoqueu foi um político exemplar. Tá? Um homem público, próspero, trabalhou pelo bem da sua nação. Então, era um gestor público, era um político. Tá? O propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas. Que tem a nossa igreja mesmo, até a década de 70, para ser generoso, tinha um problema com política. Não, política é pecado, política, não podia nem falar de política, falava de política e estremecia. Irmão, nós temos um monte de política na Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Tem seita religiosa que é contra a política até hoje. Isso é uma das características de seita religiosa.
Sabe por que a seita religiosa é contra a política? Porque tem medo de sofrer divisão. Então é frágil essa religião, né? Que é uma religião que sofre divisão por elemento político é muito fraca, né? Não tem o Espírito Santo para governar, né? Porque nenhuma igreja que não tem problema, qual é o problema do irmão ter um pensamento político diferente do meu? Nenhum. Nós somos unidos em Cristo. Claro, você não pode fazer parte de um agrupamento político contrário à Bíblia. Mas se não tiver nada contra a Bíblia, pode ser do partido que você quiser, ninguém vai ligar para isso. Nós não temos medo de política. Sabe por que nós não temos medo? Porque o Espírito Santo governa a igreja. Agora, quando o homem tem que impor, aqui não pode fazer política, aqui não pode ter... Quando o homem precisa fazer isso, porque é frágil o corpo de Cristo naquele... Muito frágil, né, irmão? Porque não pode dar liberdade para as pessoas. São seitas religiosas que têm medo de dividir o poder político. Porque o poder espiritual pertence a Deus. Então nós não temos medo de política, sabe por quê? Porque o Espírito Santo governa a igreja. Não tem nenhum problema você pensar diferente de mim. Está tudo bem, desde que a sua ideia política não seja contra a Bíblia, fica à vontade, irmão. Glória a Deus, porque nós temos que ter pessoas em todas as áreas. E a nossa igreja não é uma seita religiosa que quer controlar a privacidade das pessoas. Sabe, cuidado com a mão de Deus, não pode isso. Não, para, irmão, você tem liberdade, graças a Deus. Nós temos unidade no que é essencial. O que não é essencial, a liberdade. E em tudo, a caridade, o amor, graças a Deus. Então, todas as áreas da vida, nós podemos desenvolver a nossa potencialidade. Tudo o que fizermos deve ser feito para a honra e glória de Deus. Olha que bênção. Um político como Mardoqueu, ele lutou pelo bem da sua nação. Olha que coisa abençoada. O nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, ele luta pelo bem da nossa comunidade. Ele representa os nossos valores na Assembleia. É uma bênção, irmão. É um privilégio. Não quero que o pastor seja aquilo. Para de bobagem, irmão. Olha o Mardoqueu aí, cuidou do povo judeu. Cuidou, zelou. Tantos outros exemplos. José cuidou da família dele no Egito, foi primeiro-ministro. Daniel, irmão, foi um dos maiores homens. Né? E Daniel, que entendeu ainda através do profeta Jeremias, era um teólogo. Daniel era um político e era teólogo. Lendo a Bíblia, entendeu, foi orar, entendeu que tinha acabado o tempo do cativeiro, e foi ele. Está vendo, irmão? Então Deus usa, irmão. Deus usa o nosso pastor lá na Assembleia, é uma benção. Agora a pessoa fica para de graça, irmão. Vamos orar. Que bom que tem pessoas em todas as áreas, servindo a Deus, com temor de Deus, falando a verdade, orando, abençoando os locais onde vão. Glória a Deus. Essa é a função da igreja. Sal da terra e luz do mundo. Vamos ser luz do mundo em todas as áreas dignas. Graças a Deus. Olha 1 Coríntios 10, 31. Seja por obra, seja da maneira que você for fazer, faça tudo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Último tópico. A mulher é chamada por Deus para ser revelante ao mundo. Uma mulher notável, Mardoqueu e Esther, exerceram um papel muito relevante em todo o Império Medo-Persa, mas principalmente nos cuidados com o povo judeu. Então, irmão, nós temos políticos hoje que fazem um trabalho maravilhoso para toda a sociedade, mas principalmente para nós. Olha que bênção, estão lá para defender os nossos valores. Eu lembro, quando eu cheguei aqui na Câmara Municipal, uma jornalista escreveu que eu tinha sido eleito por um curral eleitoral. Olha, eu subi na tribuna lá e falei, a senhora sabe o que é curral eleitoral? A senhora nem sabe o que é isso. Falei, curral eleitoral, se eu fosse eleito por curral eleitoral, eu teria tido 30 mil votos. 30 mil, porque nós somos em 30 mil membros. E eu não tive isso. Por quê? Porque as pessoas são livres para votar e para pensar por si próprias. Nós orientamos, mas cada um faz o que sentir, ora a Deus, faz o que você sentir no seu coração. Ela ficou sem graça, veio até falar comigo, nossa, o senhor não precisa ter usado a tribuna. Eu falei, mas você falou publicamente, eu também falei, ué. As pessoas têm que saber. Irmão, que é isso? Achando que curral eleitoral, isso é na época da velha república, da república do café com leite, é para quem sabe história, lá atrás. Hoje as pessoas são inteligentes. Você quer subestimar o evangelho? O evangélico, lavado e remido no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo, você acha mesmo que você manipula essa pessoa?
para de bobagem. Graças a Deus, aqui nós temos a escola bíblica dominical, os crentes pensam, os crentes estudam, os crentes vêm na oração, os crentes são dirigidos pelo Espírito Santo, irmão. Aqui não tem manipulação, não. Tem aí no mundo, tem nas seitas religiosas, tem nos partidos políticos, mas não na igreja de Jesus. Na igreja de Jesus nós somos corpo e Jesus é a cabeça do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos são inteligentes, isso é subestimar a nossa inteligência. Achar que nós somos manipulados. Um fala, é só pôr uma Bíblia debaixo do braço que eu engano os crentes. Então vem, põe a Bíblia debaixo do braço e vem aqui para ver se engana. A irmãzinha cheia da graça já põe a mão na cabeça dele e cai que nem uma abóbora no chão. Ô glória! Porque aqui tem poder pentecostal, irmão. Aqui tem dons espirituais. Aqui tem discernimento de espíritos. Aqui tem o dom da profecia, irmão. Ô glória! Aqui tem a presença do Espírito Santo. Vem achar que você engana. Simplicidade. Então, Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância em todo o império, principalmente por povo de Deus. Para isso, não foi precisar puxar o tapete de ninguém. Tem gente que quer ganhar a eleição puxando o tapete dos outros, irmão. Olha que fraqueza. Tem um aí por aí, nem vou falar nada, vocês sabem, né? Então, irmão, não é assim, irmão. Não é dessa maneira, precisa ter seriedade. Não, ele esperou em Deus, ele confiou em Deus. Esther chegou ao cargo de rainha com profundo respeito. Sabe que Davi, irmão, podia ter matado aquele Saul há muito tempo. Seria até um benefício, pensando bem humanamente falando. Seria até, pelo menos, Saul nem teria ido consultar os espíritos, né? Pelo menos Davi teria morrido, aliás, Saul teria morrido, pelo menos teoricamente, crente, né? Antes de virar espírita, né? E consultar os mortos. Mas não, deixou. Por que deixou? Porque ele sabia que era Deus que ia fazer ele rei. Quando ele cortou um pedacinho do vestido do rei Saul, já pesou no coração dele. Poxa, não sou eu que estou fazendo. Tem coisa, irmão, você tem que deixar Deus fazer. Não vai querer fazer não, senão com razão você sofre. Tem coisas que é Deus que vai fazer. Deus vai operar. E Deus opera milagres. Do nada acontece o milagre, o sobrenatural. Então, tanto Mardoqueu, ele ficou lá quietinho. Aí lembrou, né? Poxa, esse homem aqui. E aí ele virou vizir. Mas ele não tirou o tapete do Ramã. E nem a Esther conspirou contra a rainha Vasti para tomar o poder. Não, de jeito nenhum, irmão. Então, na condição de rainha, ela soube ser humilde, prudente. E outra, não é porque ela era rainha que ela ia desrespeitar o rei. Não, irmão. Às vezes a pessoa, coitada, aqui não tem isso, né? Mas por aí tem. Mas só porque é a esposa do pastor pensa que manda na igreja. Pastor vai cantar tal hino. Vai cantar qual hino, irmã? Vai orar. Vai cantar tal hino. Você não manda na igreja, não, irmã. Seu esposo é o pastor, foi separado por Deus, mas você não é pastora, não. Precisa saber separar as coisas, irmão. Claro, você é uma benção, todo mundo coopera. Só porque a esposa do professor da escola dominical, acho que já pode mandar em todo mundo, na escola dominical inteira. Não é assim, não, irmão. Minha esposa não pode, não. Só porque não, mas meu marido dá aula. Sim, e daí? Então precisa saber separar as coisas. A Esther sabia, ela era rainha, mas ela respeitava o rei. Você fala, eu sou a rainha, metade do reino é meu. É o seguinte, é Açoeiro. Não, ela não fez isso, não. Foi com toda humildade. Foi lá, explicou, com a prudência, com equilíbrio. Então, irmão, a gente precisa saber o lugar da gente, irmão. Não, meu pai é pastor, eu posso. Não, senhor, você não pode, não. Eu sou filha do pastor, então... Não, senhor. Eu acho uma coisa bonita nas irmãs, esposa de pastores, sabe? Eu já vi várias vezes isso. A irmã chega na esposa do pastor, viu, irmã, é tal coisa, tá bom, irmã, eu vou falar com o pastor. Vocês querem falar, pode deixar que eu resolvo. Não, tá bom, irmã, eu preciso consultar o pastor. Olha que coisa, né? Aí vai lá para o filho do pastor pensando que tá bom, irmã, eu vou consultar o pastor. É assim que se faz. E graças a Deus que eu tenho visto esse testemunho bonito das nossas irmãs. Esposa de líderes, tem prudência. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida das nossas Estéres aqui na igreja. Nós temos Esther aqui, esposa do pastor, esposa de professor, tem essa postura. O pessoal vai lá achando que vai facilitar, né? Vou lá falar para a esposa do pastor para ver se... Aí sabe que a irmã fala para ele, tá bom, minha filha, eu falo sim, mas eu vou falar com o pastor, é ele que vai decidir, eu trago para você o que ele decidir. Ela tem a maturidade, graças a Deus pela vida das nossas irmãs esposas dos pastores. Então, na condição de rainha, ela soube ser humilde, prudente, equilibrada, não foi soberba, graças a Deus. A forma como se dirige, como se dirigia,
e honrava o rei Assuero, a postura de Esther contrastou com a postura de Vasti. A Vasti, quando chegou, eu não vou não. O que está pensando? Tudo bem, o costume persa não permitia, tudo. Mas ela era meio nervosinha assim. Você percebe que tem alguma coisa ali que está meio tenso. Ah, agora, a Esther é o contrário. Esther tem uma outra postura, né, de humildade. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Graças a Deus, irmãos. A gente precisa tomar cuidado. Todas as vezes que Deus te dá mais autoridade, mais humilde você tem que ser. Cuidado. Porque tem gente que fala, quando eu for pastor eu vou fazer. Não dura nada. Quando eu tiver o poder, não vai fazer nada. Porque o poder é dado para a edificação do corpo. Deus te dá a bênção, te qualifica, te prospera, para você abençoar o corpo dele. Não é para a sua vaidade. Não é o poder pelo poder. O mundo é assim. O mundo quer o poder para se vingar, para usufruir de riquezas passageiras. Mas a obra de Deus não é assim. A Bíblia diz claramente, convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais poder você recebe, mais servo você será. Entendeu? Quanto mais, porque é o contrário, quanto mais poder você recebe, mais humilde você tem que ser. Tá bem, irmãos? O banal, né, que é a guerra entre sexos. Deus não entra em disputa banais. Então, essa turma que vai no jogo de futebol, faz um gol e dá glória a Deus, é tudo banalidade, viu, irmãos? Com todo o respeito para os jogadores de futebol. Você acha mesmo que Deus vai ficar alegre porque você fez um gol? E como é que fica outro time? Se tiver um irmão lá mais consagrado que você. Imagina a situação. Tem um irmão de um time X e tem um irmão do outro time X. O fracão faz o gol. Como é que fica o irmão fortão? É difícil, né? Então Deus não entra em questões banais, tá, irmão? Esse negócio de jogo é nosso mesmo, não tem nada a ver com Deus. Com a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres, isso é uma banalidade, isso é uma coisa que não é humana. O Criador nos fez macho e fêmea, são gêneros diferentes, com os papéis distintos, constituição física distintas, organismos distintos, com funções próprias, os quais claramente são revelados pela Bíblia. No final, Deus julgará todos conforme as leis perfeitas e justas que Ele próprio estabeleceu. Então, Deus não é afetado por partidarismo ou ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes. Deus usa, nós temos muitas mulheres na Bíblia que são bênção. Muitas mulheres, irmãos. Tá? Então, não tem esse preconceito. A mulher tem muito a contribuir na obra de Deus e na sociedade, né? E nós vamos fechar citando alguns exemplos. Então, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes, que não está na Bíblia, é extra-bíblica, né? Mulheres que nós nem sabemos, na época de Jesus mesmo, na época de Davi, na época de Abraão, sempre teve gente que foi bênção, mas que não apareceu na Bíblia, né? Por exemplo, essa é a Catarina Vambora. Olha a fraquezinha do irmão. Tá tudo bem, irmão. Vamos lá, o senhor quis pôr um fundo musical, né? Porque vai mostrar as mulheres. Olha que bonito. Então, Catarina Vambora. Vambora não é vão embora, não é para ir embora não, tá? É o nome dela, Vambora, tá? Essa era uma freira católica. Ela se converteu e casou com o reformador Martinho Lutero. Ambos eram religiosos. E ela era teóloga, irmão. Ela foi fundamental na vida de Lutero. Então, essa uma mulher muito importante, que ajudou muito na reforma protestante. A famosa Susan Wesley, né? Muitas vezes já ouviu, a mãe de John Wesley e de Carlos Wesley, grandes homens de Deus, né? Influenciaram decisivamente na igreja metodista, né? A Sarah Cayley, lembra quem é a Sarah Cayley? Nós comemoramos recentemente, né? A escola bíblica dominical, o marido dela, Robert Cayley, eles criaram a primeira escola bíblica dominical do Brasil. A Corrie ten Boom, essa holandesa, escritora, ajudou a salvar milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. A Ruth Graham, que é a esposa do Billy Graham, uma mulher comunicadora tremenda, ajudou muito as mulheres na América Latina. E no contexto da Assembleia de Deus, tem também, eu até ia pôr as fotos, tudo, mas eu vi que o tempo não dá tempo. Então, eu citei a Celina Martins de Albuquerque,
que foi a primeira irmã a receber o batismo com o Espírito Santo. A Lina Nilstrom, que era a esposa do pastor Samuel Nilstrom. A Zélia Brito, que foi a esposa do pastor Paulo Leivas Macalão. Frida Wingren, foi uma das maiores missionárias do Brasil, esposa do missionário Gunnar Wingren. Signe Carlson, esposa do pastor Carlson, né? Elizabeth Nordon, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra. Albertina é a fundadora do Círculo de Oração, né, irmã Elza? Olha lá, Albertina Bezerra Barreto, que fundou o Círculo de Oração. Ruth Doris Lemos, a irmã Wanda Freire. Essas duas últimas muitos conheceram, né? A irmã Wanda, que é a esposa do pastor José Hélio, dentre outras mulheres que foram bênçãos na igreja, né? Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação no Brasil. E para nós encerrarmos, com alegria e gratidão, nós concluímos o estudo do livro de Ruth e do livro de Esther. Acima do papel humano, o importante é a gente ver a providência de Deus. Isso que é o mais importante. O Deus que tudo provê, continua agindo em favor do seu povo. Eu quero que você guarde nesse trimestre essa palavra. Deus é o provedor. É o Deus da providência. Então creia, nunca desanime na sua fé. Se Deus permitir, nós vamos fazer a nossa viagem, né? E a lição de número 1, que é o dia da eleição, dia 6. As promessas de Deus. Não deixe de participar desse último trimestre. É o pastor Elinaldo Renovato, o escritor, e vai falar sobre as promessas de Deus para o povo judeu, as promessas de Deus para a igreja, vai falar muito sobre as promessas de Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos, que os irmãos tenham uma semana útil, basicamente é término de um mês e o início do novo mês. Que vocês tenham um novo mês, o mês de outubro, cheio de saúde, de graça, de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.